Muitas vezes, as pessoas acabam se sabotando quando a gente fala em crescer na carreira. O problema é que existem crenças que limitam algumas pessoas, e na maior parte das vezes, essas crenças não passam de mitos. Então, as pessoas acabam se limitando e nem sabem que estão fazendo isso. E hoje, o que eu quero fazer é desvendar alguns desses mitos e mostrar como eles estão atrapalhando você. Eu sou Alexandre Cury, especialista em negociação, e eu te ajudo a dominar a arte da negociação para construir uma carreira de sucesso. E no episódio de hoje, a gente vai falar sobre os mitos que te impedem de crescer na carreira. Conhecer os mitos que envolvem o processo de negociação e ainda estão te impedindo de crescer na carreira pode fazer toda a diferença, pode fazer a diferença entre o sucesso e o fracasso. Conhecer esses mitos, depois fazer uma autoanálise, se você tem essas crenças limitantes, é fundamental. Então, me permitam usar uma citação de Jesus nesse caso, e ele disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E é bem apropriado esse caso. Muitas vezes, a gente não sabe que aquilo é uma crença limitante, a gente não sabe que aquilo está atrapalhando a gente. A partir do momento em que a gente ganha consciência, isso te liberta. Por quê? Você passa a não repetir mais essas crenças limitadoras e, com isso, você vai deslanchar os seus resultados nas negociações e, consequentemente, na sua carreira. O que acontece é que os mitos, eles funcionam como uma espécie de bloqueio no nosso cérebro. Se a gente acreditar que aquilo é verdade, a gente nem tenta fazer diferente, a gente simplesmente se conforma com aquilo e com o resultado limitado, acreditando que aquilo é o melhor que a gente pode conseguir. Então, eu queria fazer uma outra citação aqui de um poeta, romancista, ator, multifunções francês, que chamava Jean Cocteau. E ele dizia o seguinte: não sabendo que era impossível, ele foi lá e fez. E assim é com a gente. Vamos, então, esclarecer, desvendar o nosso primeiro mito da noite? O mito número 1 é: nunca faça a primeira oferta. Então, muitos negociadores têm receio que fazer a primeira oferta vai deixá-los numa posição mais vulnerável, vai aumentar a possibilidade deles fecharem um acordo ruim. Mas as pesquisas mostram que não é bem assim. Os melhores negociadores até preferem fazer a primeira oferta. Agora, a questão é que eles não fazem isso sem critério. Quando um negociador habilidoso faz uma proposta, ele sai da posição dele para tentar um acordo, ele só faz isso na condição da outra parte dar algo em troca. Por quê? Ele está saindo daquela posição que ele tinha. Então, ele vai flexibilizar alguma coisa, ele vai fazer uma concessão. Agora, não adianta ele querer fazer a concessão sem ganhar nada em troca, ele precisa receber alguma coisa. Senão, não faz sentido. E eu vou além. Essas trocas, elas são planejadas com antecedência. Por isso, que é como eu sempre falo, a preparação é uma etapa fundamental da negociação. Os negociadores habilidosos sempre investem mais tempo do que os seus interlocutores planejando como eles vão conseguir o que eles querem. Mito número 2 é: concessões são sinais de fraqueza. E nesse caso, é importante a gente ter um conceito em mente. E anota aí, porque isso é importante. As concessões não são positivas ou negativas, elas são concessões. Agora, o que realmente importa é a forma como a gente usa isso. Aí faz toda a diferença. Por exemplo, fazer concessão sem ganhar nada em troca, aí não é um movimento muito habilidoso, certo? A única exceção é se você utilizar uma concessão planejada, ou seja, logo no início da negociação, para criar um clima positivo para a sua reunião e que isso te favoreça no seu objetivo maior, aquilo que você pretende dentro da negociação. Agora, cuidado, porque isso é alguma coisa extremamente planejado e estratégico. Agora, fazer concessão sem saber exatamente o quanto ela vale, aí pode ser muito perigoso. Se o negociador não sabe quanto essa concessão vale para o negócio e o valor potencial que ela tem para outra parte, provavelmente ele está entregando muito mais do que ele percebe inicialmente e pior,
sem garantir nada em troca. Então, tenha em mente o seguinte: os negociadores habilidosos sempre trocam mais que concedem, percebe? Tem concessão? Claro, mas eles recebem sempre alguma coisa em troca, sempre. Não dá para você fazer uma concessão sem ter nada. Isso vale para a nossa vida pessoal até. Então, mesmo em negociações com nossos filhos, marido, esposa, tenha sempre em mente isso. A concessão é pior do que uma troca. Então, vamos sempre dar preferência a uma troca do que uma concessão por si só. Né? Concessão por si só, além de não trazer nada, ainda deixa a gente no final com aquele sentimento de frustração, de amargura, e que isso nunca é bom. Mito número 3. Crie um bom ambiente concordando com as pequenas coisas primeiro. E aqui a gente tem que ter um cuidado. Por quê? Muitas vezes pode parecer uma boa ideia iniciar as discussões com aquelas questões que vão ter menos conflitos. E isso pode ser até uma boa ideia. Agora, você tem que tomar muito cuidado. Se durante a negociação houver a chance de você usar essas pequenas questões como moeda de troca para te ajudar a chegar a um acordo em qualquer questão mais significativa, aí não é estratégico usar isso logo no início e você vai perder essa vantagem. Então, isso não é bom. Então, em uma negociação, você precisa, antes de qualquer coisa, conhecer o que é valor para ambas as partes. Então, por mais que você já saiba que vai conceder naquela questão, aquilo é pequeno para você, você consideraria facilmente, ela pode ter um valor muito maior para outra parte. E aí, você pode usar isso para conseguir alguma coisa que você valorize. Então, começar por algo mais ou menos relevante em termos do conflito vai ter que ser uma parte da sua estratégia, não é uma regra geral. Vai depender muito do que você vai fazer, do que você precisa fazer. Mito número 4. Determinar a sequência que os assuntos serão discutidos. Muitos negociadores imaginam que uma negociação é como um projeto, né? Você programa uma sequência de passos até chegar ao resultado que você espera. Agora, essa abordagem, ela dificilmente funciona numa negociação. Por quê? O seu interlocutor, ele pode ter um planejamento de sequência de assuntos completamente diferente da sua. E aí, o que acontece? Vocês passam a discutir qual assunto vai ser discutido primeiro e acabam se afastando do objetivo principal da negociação. Então, os negociadores habilidosos costumam considerar cada assunto separadamente, de forma que, independente do momento em que ele seja discutido, eles estarão preparados. Isso não significa que eles não interligam os assuntos. Eles sabem exatamente como fazer isso, fazendo com que um ajude no outro, ou conforme a necessidade, seu objetivo, pode ser que ele junte, separe as decisões, aí depende muito da estratégia dele. Então, isso é importante. Agora, isso te dá muita flexibilidade dentro da negociação, e você não vai ser pego de surpresa. Então, se você tiver planejado para que um assunto de cada vez, e aí você tenha um encadeamento de assuntos, se você tiver que trocar essa ordem, você vai ficar com uma situação difícil. Por quê? Você já tinha previsto uma determinada ordem em que um assunto desencadeia o outro e assim por diante. Se você tiver que trocar, o assunto anterior não desencadeou, você se vê numa situação difícil. Então, é importante que você enxergue os assuntos de uma forma independente. Conectado, sim, mas independente. Isso vai ajudar demais. O mito número 5. Um bom negociador é como um jogador de pôquer. Então, a gente escuta muito isso, né? Isso é muito comum. E, obviamente, né, os negociadores tomam muito cuidado com as informações que eles dão para outra parte. Né? Aquela frase, conhecimento é poder, de fato é verdade nas negociações. Então, os bons negociadores, eles dão muito mais informações de uma negociação que a média dos demais negociadores. Porém, essas informações, elas estão mais ligadas
a como eles estão se sentindo, as justificativas, as consequências, mais do que a informação por si só. Então, esses comentários, eles acabam sendo usados para influenciar a decisão da outra pessoa, para mandar a mensagem clara de como você se sente com o rumo daquela negociação. Então, esses sentimentos tendem a ter um impacto muito significativo no resultado da negociação. Por quê? Numa negociação, mais importante que dar informação é coletar as informações. Você tem que perceber o que é valor para o outro lado. E, além disso, quando você dá informações, você cria conexão. E isso te humaniza perante o outro lado. E isso é importante numa negociação. A gente tem que saber que do outro lado tem uma pessoa, ele tem que saber. E quando ele está lidando com uma pessoa, as coisas ficam muito mais fáceis. Então, o que você tem que fazer? O cuidado é que você vai passar as informações com estratégia. Então, você sempre se pergunta assim, o que eu posso ganhar compartilhando essa informação? E essa é a pergunta-chave para desmontar esse mito. O mito número 6 é o baseie seu caso em uma lógica inquestionável. A gente tende a acreditar que a lógica é persuasiva, mas não é. Esse é que é o problema. Então, e se você tem dúvida nisso que eu estou falando, pensa num adulto conversando com uma criança. Por mais lógica que você use, que o adulto use, isso ainda não convence a criança. A criança vai continuar batendo no ponto dela. Por quê? Não necessariamente o que parece absolutamente lógico para nós é lógico para o outro lado. Essas coisas mudam, é uma questão de ponto de vista. Então, pense o seguinte, cada pessoa interpreta a realidade de uma forma diferente. Isso baseado nas suas crenças, experiências, conhecimento. Então, é muito comum que o que parece razoável para você não necessariamente é para outra pessoa. E aí, se você ignora esse fato, imaginando que o outro lado tem que necessariamente aceitar a sua lógica, isso pode te custar o resultado da negociação e da sua carreira. Então, tem um outro fator que é muito importante dentro dessa perspectiva, que é a própria diferença de ponto de vista. A mesma situação, olhada por pontos de vista diferentes, traz resultados, traz interpretações completamente diferentes. Então, enxergar a situação sob o ponto de vista do outro e propor soluções baseadas nisso é uma ferramenta muito mais valiosa que tentar impor o seu ponto de vista ao outro, seja pelo poder ou muitas vezes até pela força, né, que acontece. Bom, nosso mito número 7. Não é problema nosso se eles não entenderam o direito que nós discutimos. E essa é uma questão bastante comum, né? Uma tendência que a gente tem de achar que o problema do outro não é nosso, cada um com seus problemas, né? Tinha até uma frase que eu escutava muito, que era assim, rema, 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 cada um com seus problemas, né? Numa negociação isso não funciona, tá? Então já vamos deixar claro que se você fizer isso ou imaginar isso numa negociação, você vai estar o resultado que você está prejudicando é o seu próprio resultado, porque isso não funciona assim. Aqui, pensa o seguinte, se o outro lado fizer um acordo baseado em alguma coisa que não estava clara, ou que ele não tinha compreendido direito, a tendência é que o acordo não vai ser cumprido, é que o acordo vai ter que ser revisado. Quantas e quantas vezes eu vi isso acontecer? Então, o acordo não é cumprido, ele volta, você vai ter que renegociar. Isso é uma perda enorme de tempo, fora o desgaste, sem falar da nossa imagem, né? Porque a gente, às vezes, consegue um resultado excelente, a gente sabe que as coisas não estavam tão claras, a gente faz um marketing da nossa negociação e depois tem que dizer que, olha, não foi bem assim, a gente vai ter que revisar. Ora, isso é terrível para nós, é péssimo. Então, os bons negociadores sabem. E sabem também que o outro lado precisa ter a mesma clareza que eles sobre o que é decidido e fechado em uma negociação. Então, todo mundo sabe que mal-entendidos acontecem. Agora, é nosso dever, enquanto negociador, ter a certeza que toda a comunicação
esteja devidamente esclarecida e compreendida pela outra parte. Então, esse negócio que o problema é do outro, não é verdade, né? Na verdade, é assim, o problema do outro é seu, porque isso te impede de obter o melhor resultado. E ainda, mesmo que você obtenha, te impede que esse resultado, que esse acordo seja sustentável. Então, não adianta. Esse negócio de que o problema é do outro é ilusão. O problema do outro é nosso, porque ele afeta diretamente o nosso resultado. E o mito número 8 que eu queria falar com vocês é o famoso meio termo. Quando a gente ouve que o meio termo é um excelente resultado. Bom, acho que esse é um dos mitos mais destrutivos no mundo da negociação. Porque meio termo, no final, significa acordo ruim para todo mundo. Porque, no fim, nem você, nem a outra parte acabam tendo seus interesses atendidos, e aí vocês partem para dividir a diferença. Então, é melhor fazer nenhum acordo do que um acordo ruim. E eu entendo que, às vezes, a gente quer acabar logo com a negociação e, assim, dividir a diferença pode ser até tentador, mas isso pode ser um risco. Por quê? Primeiro, assim, ele envolve fazer uma concessão sem ganhar nada em troca. A gente falou já disso no mito número 1 e 2. Então, fazer concessão e não ganhar nada em troca é uma coisa que você não pode fazer, que você não deve fazer, você tem que tomar cuidado. E o custo pode ser a diferença entre o sucesso e o fracasso em uma negociação. E você vai considerar, se você pensar bem, que as ofertas nunca são 50% para cada um, não é dividir a diferença. Por quê? Veja como a negociação começou. Se você pegar as ofertas desde que a negociação começou, você vai ver que no finalzinho nunca é 50-50. Sempre alguém levou mais. Essa ideia de meio termo, de dividir a diferença, nunca é assim, tá? Nunca funciona assim. Bom, e esses eram os 8 mitos que eu queria discutir com vocês, e agora eu fico aí à disposição para dúvidas. Então, vamos dar uma olhada aqui nas dúvidas. Ok, tem uma dúvida aqui do Marcos. E o Marcos pergunta o seguinte: no caso da primeira oferta, eu não me exponho demais fazendo isso? Será que eu conseguiria o melhor acordo se fizer a proposta primeiro? Marcos, eu entendo bem o que você está falando. Sim, é claro que pode ser um risco, mas isso se você fizer uma primeira oferta sem critério, sem planejamento, sem estudo do que você está fazendo. E essa é a diferença, né, entre o sucesso e o fracasso, é o risco ou a ausência de risco, né? Tem um caso bem interessante que eu acho que ilustra bem essa questão. Então, é um caso real, tá? Eu só não vou mencionar nomes nem nada disso por uma questão de proteção de identidade. Mas o que aconteceu? Tinha lá um rapaz que ele montou uma empresa. E a empresa dele estava indo muito bem. Tá? Então, ele já vinha com a empresa há uns 2 anos, a coisa estava indo realmente muito bem, ele estava crescendo demais. E o que aconteceu? Acabou despertando o interesse de uma empresa de fora, né, de uma multinacional. Ela queria entrar no país, ela tinha lá um segmento parecido com o desse cara, então ela falou assim, bom, eu vou comprar uma empresa e já entro no país já com uma estrutura montada, com clientes e com tudo isso era muito mais fácil. E aí eles contrataram, como acontece normalmente nesses casos, eles contrataram um mediador que faria a representação da empresa perante o proprietário lá da empresa para tentar a compra. E aí esse intermediário, né, esse mediador entrou em contato com o cara e falou assim, ó, eu represento uma empresa, tal, de fora, assim, assado, e eles têm interesse em comprar a sua empresa. Então, eu queria saber quanto você quer para vender a sua empresa. E ele falou, não estou interessado em vender. Mas o cara insistiu, né? Olha, não, a empresa é boa, pode ser um bom negócio para você, pensa bem, isso pode valer a pena, tal. O cara, não estou interessado em vender, o cara insistiu, aí o cara falou assim, bom, tá bom, vocês querem comprar a minha empresa? Bom, eu vou estudar um preço e vou passar para vocês. E aí,
eu não vou falar em ordem de grandeza, mas na verdade, vou falar em ordem de grandeza, não sei os valores exatos, mas o que aconteceu? O cara então sentou e começou a ver quanto que ele tinha investido na empresa, quanto que ele tinha gasto e tal. E ele chegou lá, ele tinha investido na empresa, sei lá, uns 500, 600 mil reais. Ele falou, se os caras quiserem comprar, eles vão ter que pagar caro. Então, vai ser, cara, vão enfiar a faca. E aí ele voltou pro mediador lá e falou assim, olha, para eu vender a empresa, 3 milhões de reais. Aí o mediador escutou, falou assim, olha, 3 milhões está um pouco acima do que o meu cliente queria, eu vou ter que contatar o cara. Imediatamente ele só pediu uma licença ali da reunião, saiu da reunião, pegou o telefone, ligou para o cara e voltou para a reunião. Ele falou, olha, sei lá, o cara não estava querendo muito pagar, porque estava um pouco acima do que ele estava querendo, mas eu insisti, falei que era um bom negócio, falei que você não queria vender, que dificilmente ia dar para negociar. Então ele topou, vamos pagar os 3 milhões. Bom, fecharam o acordo, beleza. Só que aí o dono da empresa, que foi vendida, ele saiu da reunião com a pulga atrás da orelha. Ele falou assim, mas o cara não ofereceu nada mais baixo do que eu tinha pedido? Tem alguma coisa errada nisso. O cara aceitou muito fácil o valor que eu tinha pedido. Eu acho que eu pedi pouco. Aí o que ele fez? Ligou para o mediador e falou assim, olha, já está fechado, eu não vou voltar atrás, está vendida a empresa, tudo. Mas eu queria saber qual que era a tua ideia, quanto que vocês pagariam na minha empresa? E o mediador falou, cara, esquece isso, nós já fechamos o acordo, não tem cabimento a gente voltar para começar a discutir quanto deveria ser, quanto era, não tem cabimento. Então, não vou falar, não estou nem autorizado a falar isso. Bom, desligou. Só que o cara ficou com isso, o cara não conseguia dormir. Então, vocês veem, ele tinha gasto lá na empresa 500 mil, tinha já ganho 3 milhões, inicialmente para ele era um dinheiro muito maior do que ele tinha na cabeça, e aí esse negócio ficou na cabeça dele. Aí ele começou a ligar todo dia pro mediador. Cara, me fala quanto que foi, não é possível, tem alguma coisa errada, eu preciso saber, eu não estou dormindo, você precisa me falar quanto foi e tal, não sei o que lá. E o cara, não vou falar, não, isso aí não tem cabimento, a gente já fechou, não tem porquê a gente discutir isso, então não vou mais falar, acabou, esquece isso, cara, vida para frente, pega aí os seus 3 milhões, monta uma outra empresa, sei lá, faz o que você quiser. E nada. E o cara em cima, Depois de umas 2 semanas que o cara ligando todo dia, o mediador se encheu. Ele falou assim, cara, eu vou te falar o quanto a gente estava disposto a pagar, mas eu vou te falar só para você parar de me encher o saco, porque eu não aguento mais você me ligando. Então eu vou te falar, a empresa estava disposta a pagar 11 milhões pela sua empresa. Cara, acabou com o outro cara, né? O outro cara ficou completamente destruído, né? Porque ele tinha um potencial de ganhar 11, ele acabou pedindo 3. Então, é isso que o Marcos estava falando, que às vezes se você faz a primeira oferta, você acaba perdendo uma oportunidade onde você poderia ter ganho muito mais. Agora, qual foi o erro do dono da empresa? O erro dele foi em fazer a primeira oferta? Aí que tá, não foi em fazer a primeira oferta. O problema foi que ele tentou calcular o valor da empresa dele sozinho e tentou calcular de uma forma que era o quanto ele tinha investido. E não é assim que se valoriza a empresa, né? A empresa é muito mais valorizada pelo potencial de ganho que ela tem do que por quanto ela custou. Então, o que ele deveria ter feito? Ele deveria ter contratado alguém, já que ele decidiu vender, ele deveria ter contratado alguém que fizesse um estudo mais científico, mais racional, mais adequado de quanto valeria a empresa e ir para um valor muito mais alto. Mesmo que ele tivesse feito a oferta, ele teria feito a oferta num valor muito mais realista. Então, na verdade, não foi fazer a primeira oferta que acabou dando um resultado ruim para ele. O que aconteceu foi que ele não estudou direito antes de fazer essa primeira oferta e acabou utilizando critérios que não eram adequados. E aí deve ser extremamente frustrante realmente
uma coisa dessas, né? Porque é uma diferença muito grande. E depois, né, a gente conhecia o cara, ele realmente entrou em depressão com aquilo. Então, assim, com 3 milhões, que não é pouco dinheiro na mão, ainda assim ele entrou em depressão, demorou uns 2 anos para se recuperar do impacto que ele teve quando ele percebeu a perda. Então, vocês veem que a percepção de perda também, ela às vezes tem muito mais impacto do que a perda propriamente dita, né? Porque não tem jeito, né? Nem foi tão pouco dinheiro, ele conseguiu o que ele queria, mas enfim, não era suficiente isso para superar a sensação de perda que ele teve. Bom, espero ter respondido, Marcos. Se eu não respondi, coloca aí no chat aí que eu complemento. Vamos ver se tem mais alguma dúvida. Acredito que não. Bom, então, o que eu queria hoje realmente era discutir muita coisa que eu acabo escutando por aí nas negociações que eu acompanho, como se fossem verdades absolutas, mas que não é bem assim. É importante a gente entender. Por quê? Se ela é verdade absoluta para muita gente, ou para algumas pessoas, por estatística, ela tende a ser para muita gente. E o que acontece é que quando a gente encara isso como verdade absoluta, a gente acaba se bloqueando dentro de uma coisa que não é bem assim, que é um mito. Então, meu objetivo aqui era que vocês refletissem um pouco como vocês conduzem as negociações, sejam elas comerciais, com cliente, fornecedor, interna na empresa, ou mesmo pessoais, né, com seu marido, esposa, filhos. E se vocês têm essas crenças limitantes, esses mitos, que acabam fazendo com que você abra mão de uma parte do resultado simplesmente em função de um mito, né? O que a gente precisa fazer, a gente precisa pensar em como fazer diferente, como fazer melhor. Porque fazer as coisas igual todo mundo faz não nos destaca, né? A gente precisa fazer melhor para conseguir esse objetivo. E as técnicas, elas ajudam demais nesse sentido, né? O bom profissional faz isso, ele melhora sempre. Então, você passa a ser visto como uma pessoa que resolve. E resolver os problemas e conflitos de uma forma positiva te destaca na empresa e, consequentemente, faz tua carreira decolar. Foi assim comigo, pode ser assim com você. Em momentos de crise como esse que a gente está vivendo, é preciso a gente decidir se a gente vai estar do lado das pessoas que estão paralisadas com medo de perder o emprego ou do lado das pessoas que vão aproveitar essa oportunidade para se destacar no mercado e ganhar visibilidade. Então, é sim possível aproveitar esses momentos difíceis para a gente se tornar um profissional fundamental que toda empresa quer. E com isso, a gente fecha mais um episódio do programa Negociação Sem Complicação. Lembrando que esse programa ele vai ao ar todas as terças-feiras, às 19 horas. Eu sei que hoje é quarta-feira, mas foi uma exceção que aconteceu essa semana. E, além desse programa, a gente tem o projeto Negociador de Alta Performance, que também vai ao ar ao vivo todas as quintas-feiras, às 19 horas. Então, amanhã a gente tem o Negociador de Alta Performance. Eu espero vocês lá. E se algum de vocês ainda não se inscreveu na Imersão Negociação e Carreira, ainda dá tempo, mas não muito. Então, corre lá e eu vejo vocês amanhã.